العالم لازم تنجد تحلم بهالبلد بتنفس حرية مش خاضع يكون عبد مشتت لسبب بلا قرار. Olá, primeiro eu quero dar as boas-vindas para nossa comunidade. Obrigada por você estar aqui de novo. E depois de ver esse muro racial, da supremacia de uma raça sobre outras raças, né, nós vamos ver um outro tipo de muro que é o patriarcalismo, que é um muro que estabelece uma superioridade de um gênero sobre o outro, mais especificamente do gênero masculino sobre o gênero feminino. Mas antes, gente, eu queria pedir a vocês que, se vocês chegaram até aqui e estão gostando dessas informações, estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar o seu like, de se inscreverem e de comentarem. Bem, a gente pode dizer que o patriarcado é um sistema social baseado numa cultura, numa estrutura e em relações que beneficiam o homem, especialmente o homem branco, cisgênero e heterossexual. Ou seja, existe aí um padrão normativo de raça, gênero e orientação sexual. E quem não se encaixa, quem não se adequa a esse padrão normativo, vai ser marginalizado, vai ter menos benefícios e vai ser discriminado. Em relação às suas origens, muitos estudiosos dizem que eles remontam a muitos séculos atrás. Simone de Beauvoir, por exemplo, vai dizer no seu livro O Segundo Sexo que o patriarcado se estabeleceu definitivamente com a criação de leis, códigos e dos livros sagrados. Ainda assim, a gente pode dizer que o colonialismo, que vai assentar aí as bases para o desenvolvimento do sistema capitalista, ele não só vai dar continuidade ao patriarcalismo, como vai fazer do patriarcalismo uma ferramenta para definir, estabelecer, consolidar determinadas relações de poder que a partir de então vão estar vigentes até os dias de hoje. E é claro que esse patriarcalismo vai estar presente tanto do lado israelense quanto do lado palestino. E as personagens femininas de ambos os lados vão ambas sentir, viver esse patriarcalismo na própria pele, ainda que de formas diferentes. Entre as iniciativas patriarcais está a tentativa de dividir as mulheres, de estimular uma certa competitividade entre nós. E só que neste filme a gente vai perceber que no lugar dessa competitividade vai existir o sentimento oposto, que inclusive é uma das bases do feminismo, que é a sororidade. Eu cheguei a falar para vocês que essas duas mulheres, Mihar, a esposa do ministro da Defesa israelense, e a palestina Salma, não se comunicam verbalmente em momento nenhum do filme, mas existe uma comunicação visual muito forte entre elas, em vários momentos, em várias cenas do filme. E eu vou mostrar aqui uma delas para vocês, e a partir dessa comunicação que esse sentimento de sororidade vai crescendo do lado da mulher israelense. Claro, né? É ela que vai se identificar com Salma, com a mulher palestina, com a dor dessa mulher palestina por conta da decisão de proibi-la de cultivar o seu pomar, de modo que, nesse caso, a gente vai perceber que o muro racial, né, que essa divisão racial que existe entre as duas, vai ser superada por conta de um segundo muro estabelecido pelo colonialismo, que é o patriarcalismo, que é a opressão feminina diante do domínio masculino. Então aqui vocês têm uma das cenas na qual Mihar e Salma estabelecem essa comunicação visual, né? Inclusive a gente percebe no olhar de Salma uma defesa, né? Um olhar de defesa em relação ao vizinho opressor, né? Ao vizinho colonizador.
E é um olhar que demonstra uma coragem muito grande, uma força muito grande por parte dessa mulher e que vai resultar na admiração até por parte da mulher israelense, né? E ela vai fechar a cortina por respeito a esse olhar, né, ameaçador, mas ao mesmo tempo ela continua curiosa em relação a quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher que ousa me desafiar, né? Desafiar uma mulher israelense, esposa do ministro da Defesa israelense, com esse olhar. E na próxima cena a gente vai ver esse patriarcalismo no território palestino em relação a Salma, quando ela entra no espaço eminentemente masculino e mais uma vez ela ousa atravessar um muro, que já é aqui nesse caso um muro interno, né? Um muro que faz parte da cultura palestina, da cultura árabe. E então ela vai entrar nesse espaço e simplesmente ela interrompe as atividades desses homens. Eles todos param para vê-la entrar porque pela própria ousadia, né, dela, né? É algo que não poderia ter acontecido. Mas ela vai entrar porque ela recebeu uma carta de uma autoridade israelense e como ela não sabe ler o hebraico, ela vai buscar ajuda de um amigo da família, um amigo antigo da família, inclusive amigo do marido dela. E aqui é importante apontar que o hebraico clássico é uma língua morta. É uma língua que, depois da diáspora judaica, ela parou de ser falada. E vão ser os sionistas que vão ressuscitar essa língua e vão escolher essa língua como a língua dos judeus, a língua do sionismo, mais uma vez como uma forma de remontar aos textos bíblicos, a velha Canaã, a época do Reino Unido, de Israel e Judá, quando se falava o hebraico clássico. E é claro que aqui a língua vai aparecer como mais uma forma de isolar, como mais uma forma de discriminar, como mais uma forma de dividir o povo israelense do povo palestino. E é interessante também como esse espaço, ele também é um símbolo do pacto desse domínio masculino, né? Do pacto do patriarcalismo. Porque eles todos têm praticamente a mesma atitude quando ela entra na sala. E a gente sabe que na nossa sociedade os homens costumam ser bastante defensores deles mesmos, né? Costumam se defender entre si. Bem, nessa cena, Salma fica sabendo então que o Estado israelense decidiu acabar com o pomar de limoeiros dela, vai cortar definitivamente todas as árvores, ou seja, vai realizar uma prática também bastante característica do Estado israelense e do próprio colonialismo, que é a expropriação de terras. O Estado israelense vem fazendo isso frequentemente, expropriando terras, estabelecendo assentamentos de colonos judeus como uma forma de ocupar mesmo o território palestino. E a partir daí, Salma decide entrar na justiça contra o Estado de Israel. Imaginem, né? A ousadia, a força dessa mulher, né? Que vai enfrentar todo um Estado colonialista, racista e patriarcal. Então ela vai procurar um advogado. Esse advogado, claro que vai ter que ser um homem, né? Eles vão então recorrer à corte militar, inicialmente. E na cena que vocês vão assistir agora, ela está voltando de um dos encontros com esse advogado, com o qual ela começa a estabelecer uma relação afetiva. Ela começa a gostar realmente dele e ele dela. E é interessante como essa situação toda é uma situação triste
é uma situação trágica para Salma, mas é exatamente essa tragédia que vai levá-la a encontrar uma força interior. Então, Salma ganha vida, na verdade, com esse movimento de defesa da terra. É essa terra que vai resgatar vida para Salma. E com essa relação com o advogado, ela começa a se olhar mais no espelho. Quer dizer, ela começa a se redescobrir como mulher outra vez, né? Então, essa força, essa vida, tudo está relacionado e cruzado com esse poder feminino mesmo, né? Só que o patriarcalismo não costuma gostar muito desse poder, dessas manifestações de poder por parte da mulher, né? Dessas ousadias, né? E Salma vai receber uma visita na casa dela, que é aquele amigo da família que leu a carta para ela. Esse amigo aparece para adverti-la exatamente sobre a relação que ela vem levando com o advogado. Eu vou mostrar para vocês agora. مرحبا. اهلا ابو كمال، حلت علينا البركه، تفضل. تفضل. الناصر، الناس عم تحكي اشياء مش منيحه، سامعه؟ اشياء مش منيحه. انت انسانه فهمانه ومحترمه، وربيتي بنات محترمات، ولا واحد بيقدر يفتح تمه عليهم كلمه عاطله. شو اللي صار؟ شو قصتك مع المحامي؟ سمعت انه بعمر ابنك. الناصر، لا يمكن اسمح لحدا يمس بسمعه المرحوم وشرفه، ولا حتى انتِ. Vocês vão reparar que ela estava olhando para o espelho, só que para receber esse homem ela vai ser obrigada a retirar o batom. Batom é coisa séria. Bem, agora a gente vai ver esse mesmo patriarcalismo em relação à mulher israelense, mais especificamente a Mihá, esposa do ministro de Defesa israelense. Mas antes eu queria pedir a vocês que deixem seus comentários. Esse é o único meio porque a gente tem de se comunicar. Seria legal ouvir vocês, saber o que vocês estão pensando, ouvir as sugestões de vocês. Afinal de contas, nós somos uma comunidade, né? Então, não deixa de fazer comentário aqui, certo? Então, a primeira cena que eu vou mostrar para vocês em relação a esse patriarcado israelense vai ser uma conversa entre Mihá e o marido. O marido tá para viajar. Ela vai ficar sozinha dentro da casa e a conversa vai girar em torno disso, em torno dessa solidão, né, da mulher. De modo que a gente vai perceber que não é só Salma que é sozinha, né? Então a gente vai ter aí uma referência a essa solidão feminina mesmo, né? Assim, quando se trata de patriarcalismo, nós somos muito sós. E daí a necessidade e a importância de a gente se unir de fato. פשוט מסתכלת 4 שנים קדימה ואני רואה את כל הלילות שאני שם פה לבד. יש דברים יותר גרועים מאשר להיות אשתו של שר הביטחון. בוקר טוב, גברת נבון. בוקר טוב. כבוד השר, אני מצטער, אנחנו מוכרחים לצאת לדרך. אני בא. אתם בסדר גמור, חברים, אני בא. Então, vocês viram que assim que ele sai, ela percebe que já existe uma mulher, uma outra mulher esperando por ele. É claro que trabalha com ele, é uma militar, mas de qualquer forma, que parece assim estar muito à vontade junto com o marido dela, né? Se sente assim muito à vontade com ele. E ela fica então observando isso
pela janela. E aí eu queria nesse momento fazer uma comparação entre o patriarcalismo ocidental e o patriarcalismo não ocidental, né? Especialmente aqui nesse caso, no que se refere às culturas árabes, muçulmanas. Então a gente percebe que o patriarcalismo ele está presente em ambas as culturas, mas enquanto que em relação à mulher palestina, essa separação homem sujeito, dominador, mulher objeto dominada, ela é bastante clara, existe aí um muro de cimento óbvio nesse sexismo. Em relação à cultura ocidental, com todo esse discurso da autonomia feminina, da independência da mulher, que a mulher trabalha fora, que a mulher ganha seu próprio dinheiro. Enfim, é claro que as coisas melhoraram muito, eu não estou dizendo o contrário, mas o que eu estou querendo dizer é que existe assim, uma certa celebração da independência feminina, que é inclusive compartilhada pelo mundo masculino também, mas que, na verdade, não significa que o sexismo, o patriarcalismo esteja ausente. Mas, de qualquer forma, também quer dizer que toda a tradição dos movimentos feministas conseguiram transformar, no caso do Ocidente, aquele muro de cimento numa janela de vidro que a qualquer momento pode ser quebrado, né, rompido. E a gente está sempre fazendo isso, né? De modo que, de acordo com a sua classe, de acordo com a sua raça, fica bem mais fácil romper com essa divisão, com esse sexismo. Porque no caso da Mihá, por exemplo, uma mulher branca, esposa de um ministro, ela com certeza vai ter muito mais facilidade de quebrar essa janela do que a Salma. Por outro lado, eu também quero chamar a atenção aqui de dois conceitos de uma estudiosa chamada Sylvia Walby. A Sylvia, ela coloca de um lado o patriarcado privado e de outro o patriarcado público. E ela vai dizer que no patriarcado privado, as mulheres são destinadas às tarefas domésticas, né? Às tarefas do interior da casa, excluindo a mulher da esfera pública, como é o caso aqui, claro, de Salma, né? A mulher palestina. E em relação ao patriarcado público, ainda que as mulheres participem da esfera pública, elas estarão sempre submetidas às decisões masculinas, né? Elas continuam subordinadas em diferentes âmbitos, ou realizam a mesma função dos homens, mas ganham menos, ou são diretamente submetidas a um chefe homem, enfim. E no caso da Mihá, a gente vai ver que, apesar de ela fazer parte da esfera pública, afinal de contas, ela é esposa do ministro da Defesa israelense, a atuação dela fica mais ou menos restrita exatamente a essa posição, esposa do ministro israelense. Então vocês vão perceber que, por exemplo, ele sai, vai trabalhar, ela fica em casa sozinha e fica cuidando da decoração da casa. Por exemplo, vai ter uma festa e é ela que vai cuidar do buffet, né? Inclusive vocês vão ver agora na cena que eu vou mostrar, ela está conversando com o marido e o marido sugere que ela peça a vizinha palestina para fazer a comida, né, da festa. Sem nem saber se essa vizinha cozinha, se ela é acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Simplesmente por ela ser palestina, é óbvio, né? É natural dentro da perspectiva israelense que ela assuma atividades subalternas. Vamos ver. תינית שלך שתעשה לך קייטרינג. היא עושה קייטרינג? לא ידעתי. מה, למה? היא תובעת אותי. באמת? מה עשינו לה? לא עשינו, אבל נעשה. עוקרים לה את כל העצים בפרדס. למה?
שפוחדים שזה מחבל יסתנן מהפרדס לתוך שטח ישראל. זה הגיוני, לא? מה את מסתכלת עליי ככה? אין לי שום דבר נגדה, באמת. אז מה יש לך נגד העצים שלה? בשב"כ יש משהו נגדם, ואני סומך עליהם. בסדר, לא אמרתי כלום. Então, como vocês percebem, é exatamente nesse momento também que ela fica sabendo da decisão do marido de cortar, de acabar com os limoeiros. E ela vai ficar bastante chocada em relação a isso. Primeiro, porque tem uma cena que ela demonstra gostar muito dos limoeiros, né? Então, essa empatia com a vizinha começa também por pelo seu pomar e vai num crescendo dentro da narrativa até o ponto em que essa decisão por parte do serviço de segurança do marido começa a perturbá-la de tal maneira que vai interferir também na sua relação com ele. Essa ousadia de uma mulher palestina processar o Estado israelense naturalmente vai chegar até a imprensa e de fato esse caso vai ganhar inclusive a imprensa internacional, porque Salma, depois de perder na corte militar, ela decide ir para a esfera federal, ou seja, Salma vai de fato atravessar tanto o muro do racismo quanto o muro do patriarcalismo. E é claro que ela não vai ser perdoada por isso. A próxima cena mostra uma imagem dessa travessia de muros. Salma percebe que os limões estão morrendo, ela não pensa duas vezes e sobe, escala a cerca de arame e vai lá molhar, cuidar dos limoeiros dela. אל תהפוך דק עד שתקבל הוראה לכך. עצור! מנחתן. Então, já tô terminando, tá, gente? E quanto mais esse caso cresce na imprensa, mais sensibilizada a Mihra fica em relação à situação de Salma, a ponto de ela dar uma entrevista falando sobre a discordância dela em relação à decisão do sistema de segurança. Isso vai deixar o marido dela muito irritado e ele vai obrigá-la a assinar um termo retirando tudo aquilo que ela falou. E apesar de resistir a assiná-lo, ela vai acabar fazendo isso. לעשות לך קפה ישראל? לא, רק תעופי לי מהעיניים, אוקיי? שלום, הגעתם למשפחת נבון ואתם מוזמנים להשאיר הודעה. מירה? אני יודע שאת בבית. מירה, תרימי את הטלפון. תגידי, את השתגעת לגמרי, תפסת על הראש, מה, את מטומטמת פתאום או מה? את רוצה להרוס לי את החיים? כן, זה יעשה לך טוב. אז תקשיב לי טוב. עכשיו את מקשרת את המאגרה הזאת ומכחישה את הכל. ברור לך? עכשיו. E é assim que Mihra, a mulher israelense, também vai ultrapassar, atravessar os muros que separam essas duas culturas, esses dois povos, Israel e Palestina. Porque vai chegar no momento da narrativa em que o desejo de se comunicar com essa mulher palestina, de mostrar o quanto ela se identifica com ela e o quanto ela precisa dela também, né, para ser ela mesma, ela vai também escalar a cerca para se encontrar com Salma, ultrapassando assim tanto a divisão do racismo como a divisão estabelecida pelo patriarcalismo, porque ela, claro, ela vai desobedecer às leis masculinas.
גברת נבון. הגברת איתי. גברת נבון, מה קורה לך? את יודעת שאסור לך להיות פה, זה מסוכן. בואי נלווה אותך חזרה. אני נותנת את ההוראות כאן ואני אומרת לך שזה בסדר. גברת נבון, את ההוראות שלי אני מקבל רק מהמפקד שלי והן מאוד ברורות. אסור להיכנס לפרדס הזה. חשבת פעם למה אסור? זה לא התפקיד שלי לחשוב. להזיק לעשות את זה מדי פעם. יכול להיות. אבל בינתיים אני מבקש שתחזרי איתי לבית, כי אחרת יעלו אותי על טיל. אז בבקשה. Se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueçam de dar o seu like. Bem, no final, ambas as mulheres saem fortalecidas, conscientes dos limites que o patriarcado impõe a cada uma delas, mas conscientes também de que elas têm que levar adiante a sua vida. Salma chega à conclusão de que o melhor para ela é abrir mão daquela relação, de que aquela relação seria realmente impossível dentro do contexto em que ela vive. اهلا. تقلقش علي، انا بخير. هيك أحسن. صح، هيك احسن. E por outro lado, Mihra decide se separar do marido e seguir sua vida sozinha também. הכל בסדר, גברת נבון? הכל בסדר. תודה גלעד. תודה לך, מירה.